o nosso Todo mundo já falou, mas eu vou falar de novo, né? Dá nervoso mesmo, independentemente de quantas vezes a gente venha, né? Não sei o pastor que já está aí há uns anos na caminhada, né? Mas enfim, quero saudar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Dizer que é um privilégio, né, muito grande estar aqui e sabendo, né, do desafio, porque a própria palavra de Deus fala, né, embora eu não seja mestre, né, hoje eu estou nessa condição, e o livro de Tiago fala que nós não devemos todos querermos ser mestres, né, porque vai haver um rigor maior para aquele que ensina, porque a gente, quando ensina alguma coisa para alguém, a gente está norteando a prática dela de alguma forma, mas sabendo da dificuldade, né, e sabendo também da graça de Deus, sei que no fim das contas não somos nós, né, pela nossa capacidade de falar e de expor a palavra de Deus, que muda o coração de alguém. Como o próprio nosso irmão Gabriel falou, é o Espírito Santo, né, que fala aos nossos corações, é Ele que convence a gente da justiça, do juízo e do pecado. Mas enfim, eu quero fazer uma meditação breve com os irmãos aqui, e eu escolhi 2 textos, né, o primeiro dele que eu vou usar como base, está em 1 Crônicas, no capítulo 28, no verso 20. Peço aos irmãos que abram aí. E já procurem também, o outro é 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Primeira Crônicas 28, verso 20. Amém? Leiamos então. Verso 20. Disse Davi a Salomão: seu filho, sê forte e corajoso, faze a obra. Não temas, nem te desanimes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço do templo do Senhor. O outro texto está em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Primeira Pedro, do verso 1, capítulo 1, né, do verso 1 ao verso 9. Leamos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Pai amado,
Eu quero dar graças ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai. Quando nós meditamos, Senhor, na grandeza do Seu amor, naquilo que o Senhor fez na cruz, ó Pai, e não só nisso, mas em todo o plano de salvação, Senhor. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, nos colocou neste mundo, Pai, foi paciente conosco, Pai, durante os nossos muitos anos de rebeldia, Senhor, até que o Espírito Santo viesse, Senhor, e nos regenerasse para uma viva esperança. Enviaste o Seu único Filho, Pai, homem de dores, Senhor, desprezado, traído pelos Seus, meu Deus. Que amor é esse, ó Pai? Não há palavras que possam descrevê-lo, Senhor. Eu dou graças ao Senhor em nome de Jesus por Ele, meu Deus. E quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, Senhor, desse amor, dessas profundas verdades que nós lemos aqui, que nos encorajam, Senhor, que nos devem fazer, Senhor, caminhar nesse mundo de trevas, Pai, como homens intrépidos, Senhor, capazes de enfrentar toda e qualquer situação, ó Pai amado. Que Teu Espírito Santo encoraje as nossas almas, Senhor. Eu oro pelos aqueles irmãos, Senhor, que estão abatidos, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus. Embora muitas vezes nas nossas relações, Senhor, que às vezes são curtas, que são limitadas somente ao convívio na igreja, nós pareçamos estar bem, Senhor, mas o Senhor conhece as nossas lutas, Pai. O Senhor é conosco a cada dia, Deus. No escuro do nosso quarto, o Senhor conhece os nossos corações. Antes da palavra vir à nossa boca, o Senhor já sabe, Senhor. Portanto, que o Senhor, segundo o Seu conhecimento, Pai, da situação de cada um, traga encorajamento, ó Pai, nessa noite, consolo, ó Deus, exortação, repreensão, conforme a necessidade de cada um aqui, ó Pai, em nome de Jesus, e que principalmente, ó Deus, que a Sua palavra, Senhor, ela traga alegria aos nossos corações, ó Deus, porque a Sua palavra, Deus, deixa claro que quanto mais alegre nós estamos no Senhor, mais glorificado é o Senhor, Pai. Nós possamos exultar nessas verdades, Senhor, de tal maneira que o pecado, as circunstâncias, Senhor, pareçam pequenas. Nós olhemos essas grandezas, Senhor, de fato como elas são, Pai, maravilhosamente grandes, ó Deus. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, como já foi falado aqui, creio que todo mundo prestou atenção na liturgia, os textos, né, que foram lidos e a música mesmo, tratou basicamente de coragem, né, de ter coragem, de ser corajoso, né. O primeiro texto que eu li aqui, eu vou usar ele como um tema, né, para nortear aquilo que eu vou falar. Não vou entrar muito no contexto dele, não, mas nessa situação que Davi está encorajando, né, Salomão, que ia começar a construir o templo, e diz essas palavras para ele, né. Mas o texto principal que eu vejo que, quando me convidaram para fazer isso, eu meditando na hora que eu fui pensar o que eu falava, que fala sobre coragem, eu acho que é essa carta do apóstolo Pedro, né? Porque ele mesmo diz no capítulo 5, no verso 12, que ele escreveu essa carta com a ajuda de Silvano, com o objetivo de encorajar aqueles irmãos, né? Mas antes de entrar no texto, né, para a gente meditar rapidamente, eu só queria que a gente pensasse um pouco o que significa coragem e também o que significa o medo, né? E vou trazer alguns exemplos dentro da Escritura que nos mostram, né, o que isso quer dizer, né? Primeiramente, o que é coragem? Coragem é firmeza de espírito para enfrentar as dificuldades, né? Ou seja, a gente manter um ânimo firme, estável, mesmo diante das dificuldades. E não se enganem, né? Porque muita gente acha que quem é corajoso não tem medo, né? No entanto, quem é corajoso e quem é medroso tem medo. A diferença é que o corajoso enfrenta o medo, enquanto que o medroso ele é paralisado por ele, né? E um exemplo disso é o exemplo de Esther, né? No capítulo 4 do livro de Esther, deixa eu abrir aqui rapidamente, eu vou ler muitos textos, se a gente ficar abrindo todos, hein? No capítulo 4, né, a partir do verso 5, o contexto aqui é o seguinte: Esther, ela sabe que Mardoqueu está muito, muito triste por causa de alguma situação, ela manda um servo do oficial do rei ir até ele para saber o que está acontecendo. E aí esse oficial, né, chamado Atá, ele vai até Mardoqueu, pergunta para ele o que estava acontecendo,
Ele fala para ele assim, que ele estava muito triste porque havia saído um decreto que faria com que muitos judeus morressem. E aí ele passa essa notícia para Atá volta até Esther, e aí fala para ela que os judeus seriam exterminados, e ela fala assim, olha, e ele pede para que ela intervenha, né, já que ela era rainha. Pediu ela para que ela falasse com o rei, para que ele intervisse em favor do povo. Mas aí ela diz assim, tinha uma cláusula naquela época, que era o seguinte, né, todos os servos do rei e o povo, né, das províncias, eles sabem que se entrassem no pátio para conversar com o rei, né, sem antes, né, ser autorizado a fazer isso, eles estariam decretando a própria morte, porque isso era uma coisa que era impedida naquele momento. Então ele tinha que trazer o cetro dele, né, como se fosse um cajado, para a presença da pessoa que entrava no pátio, e a partir daquilo ali a pessoa sabia que ela estava autorizada a conversar com ele. E aí, quando esse servo vem, né, esse Atá, traz essa notícia de Mardoqueu, falando que os judeus iriam morrer, ela fala assim, não, mas eu não posso ir lá, porque só pode entrar lá quem é autorizado, e se eu for e não tiver autorização, eu vou morrer. Então, a gente já vê claramente primeiro que ela estava com medo de fazer aquilo, né? Só que Mordecai depois, o servo voltou lá, falou com Mordecai isso, e Mordecai falou com ele assim, ó, não ache você que só porque você está na casa do rei, você vai escapar, né? Porque ela também era judia. Então ele falou assim, ó, se você ficar aí sem fazer nada, não acho que você vai escapar por causa disso. Mas você tem que ter consciência de uma coisa. Você já parou para pensar que talvez, eu estou parafraseando, não estou lendo aqui não. Deus te colocou nessa posição agora para que você fizesse exatamente isso, para que você se colocasse na frente e dasse a cara a tapa, né, entre aspas. E aí ela vai, né, ajunta alguns judeus lá e tal, fala assim, ó, vamos jejuar aqui, porque eu vou lá, eu vou conversar com o rei. Se ele estender o cetro para mim, me permitir conversar com ele, bem. Mas se eu tiver que morrer, eu morro. Então, a gente vê aqui um exemplo claro de que ela mostra, né, que tinha aquela cláusula dela entrar lá na presença dele e ter o risco de morrer, que ela estava com medo, mas ao mesmo tempo ela também mostra que o medo dela não impediu, não paralisou ela, né? Então esse é um exemplo claro do que significa agir com coragem, né? Ela não abriu mão do medo, mas ela não deixou ser dominada por ele. E logo em seguida, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte, apesar da gente entender que a coragem é de fato enfrentar o medo, ela é um passo, né? Ela tá é um passo, né, da gente ser imprudente, porque alguém podia pensar assim, poxa, então qualquer situação de perigo que eu vier enfrentar, simplesmente eu vou para dentro que não, eu tenho que ser corajoso, né? Tem um exemplo disso, inclusive, no livro de Atos. Quando o apóstolo Paulo se converte, no capítulo 9, ele vai pregar lá em Damasco, e aí o pessoal começa a ameaçar ele. E aí, quando ele sabia que o pessoal estava cercando ele na saída da cidade para matar ele, o que ele faz? Ele não vai lá, não, eu vou lá porque eu sou corajoso, Deus está comigo. Ele desce pelo cesto no muro da cidade. Então vejam, que aquilo não foi um exemplo de covardia, mas ele sabia que tinha outra forma dele se livrar daquilo. Ele manifestou a coragem dele de uma outra maneira. Ele queria continuar pregando o evangelho, mas sabia que se ele fosse naquele momento, lá no portão, ele seria morto. Então, a gente tem que fazer essa distinção entre o que é ser corajoso e imprudente, né? E agora, com relação ao medo, né? O medo, ele basicamente significa uma sensação desagradável que vem da consciência de perigo, né? Então, por exemplo, você sabe que vai acontecer alguma coisa com você e esse perigo pode ser real ou ele pode ser imaginário, né? Então, por exemplo, suponhamos que alguém venha te ameaçar, você sabe que ele está vindo te ameaçar de morte, que vai acontecer alguma coisa que vai atentar contra a sua vida. Então, se você está naquela situação, você vai sentir medo, você sabe que a qualquer momento você pode perder a sua vida, né? Esse é um medo que eu não consigo ver na Bíblia, que é um medo que pode ser considerado pecaminoso, visto que, como eu falei, né, a própria Esther aqui nesse momento sentiu medo, mas o problema está em ser dominado por ele. O medo que a Bíblia condena é o que a gente pode chamar também de ansiedade, que é justamente a gente ter esse medo irracional do futuro, a gente antecipar os problemas que podem ou não acontecer com a gente, né? E um exemplo do que eu estou falando aqui, de que ter medo, né, e
não esse medo irracional, mas esse medo da situação que está acontecendo naquele momento, não é pecaminoso, mas se ele nos domina, ele se torna pecaminoso, é o apóstolo Pedro, né? Quando Jesus chama ele para caminhar sobre as águas, todo mundo primeiro sente medo porque viu ele e achou que era um fantasma. E ele fala, não, calma, sou eu. Aí Pedro fala, não, mas se é o Senhor, então permita que eu vá até aí. Beleza, aí ele vai, começa aí, ele estava com medo e ele vai, só que o próprio texto diz que os ventos agitou e aí ele ficou com medo e começou a afundar. Então vejam, ele estava com medo, mas naquele momento o medo dele se tornou pecado, quando ele afundou, porque ele não creu em Jesus. Né? E Jesus mesmo vai falar depois, que vai chamar ele, né, homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Então, o erro dele ali foi ter deixado que o medo dominasse ele. Embora, como eu disse, ter aquele medo é uma coisa legítima, né? Ele ser dominado por ele, por mais que fosse uma situação que estava acontecendo na hora, né, ele não estava prevendo, não era ansiedade, mas ele duvidou do poder de Deus. Então, naquele momento, o medo dele se transformou em incredulidade. E, com relação à ansiedade, eu acho que é bem simples, né? Acho que a Bíblia que mais trata com clareza esses textos, principalmente o apóstolo Paulo, né? No capítulo 4 da carta aos Filipenses, quando ele está preso e tal, ele fala assim com os irmãos, que a gente não deve lançar nossa ansiedade sobre Deus, a gente não deve ter preocupação nenhuma, mas por meio da oração e da súplica, com ação de graças, a gente tem que fazer conhecido diante de Deus tudo aquilo que incomoda a nossa alma, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então ele mesmo já dá uma ordem no começo, ele, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Né? E isso é um exemplo claro de incredulidade também, porque o próprio Jesus vai falar em Mateus capítulo 6 que quem de nós, por causa das nossas muitas preocupações, é capaz de alterar sequer um instante da nossa própria existência, né? A gente não consegue adicionar nem uma hora à nossa vida, não consegue adicionar nem um centímetro à nossa altura. Então o nosso medo, além de ser inútil, ele é uma manifestação da nossa falta de fé em Deus. Então, colocadas essas definições aí, né, do que é medo e coragem, eu gostaria de meditar agora nessa carta, né? Porque, como eu disse, eu acho que, para mim, é um texto muito que combina muito com esse momento, porque é justamente isso que o apóstolo Pedro está fazendo na carta, né? Os endereçados dessa carta, como a gente viu no começo aqui, são irmãos, né? Que estavam lá no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. Haviam entre eles escravos, né? A gente pode ver isso no capítulo 2, o verso 18, quando ele está falando que os escravos devem se submeter aos seus senhores, né? Então, obviamente, se ele estava direcionando alguma ordem para escravos, é porque tinha escravos no meio deles. Tinham judeus também, porque no capítulo 2 ele usa uma linguagem do Antigo Testamento, né? Falando que Cristo é a pedra viva e que nós participamos desse edifício, né? E o contexto que cercava a situação deles ali era um contexto de tribulação que envolvia calúnia, por eles serem cristãos, né? Eu vou mostrar a vocês aqui como é que dentro da própria carta a gente consegue colher todas essas informações e como que elas ajudam na hora da gente tirar alguma informação dela que seja válida para a nossa caminhada, né? Vejam bem, no capítulo 2, do verso 12, ele fala assim, olha, mantendo o vosso procedimento, deixa eu ler numa outra versão aqui, gosto de ler na NVI. Ele fala, olha, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles acusam vocês de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, ou seja, se ele está falando assim, olha, pratiquem o bem, para que naquilo que eles estão acusando vocês, eles se calem. Então, provavelmente, tinha a ver com acusação falsa, aquilo que eles enfrentavam. Né? E no verso 15 ele ainda fala, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Mais um exemplo de que aquilo que eles enfrentavam tinha a ver com calúnia, né? Ou seja, uma acusação falsa. Mas ainda tem mais coisas que mostram isso para a gente. No capítulo 4, verso 4. Fala assim, ó, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam.
Esse aqui eu acho que é o verso mais claro, né? Que ele vai falando na carta inteira e em alguns momentos ele dá a entender o que eles estavam passando lá. E o último desses versos é o capítulo 14, o verso 14. Ele fala assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, eles eram esses cristãos dispersos, né, que estavam espalhados naquela região, e a situação que eles enfrentavam ali no momento que Pedro escreveu essa carta era a seguinte: eles viviam de acordo com o Evangelho, seguiam a doutrina de Cristo, só que eles viviam no meio dos pagãos, que viviam de maneira imoral, faziam culto, né, aos deuses falsos deles, e quando eles viam o procedimento dos cristãos, que não estava de acordo com o que eles normalmente praticavam, eles caluniavam eles: vocês estão fazendo isso aí, mas isso não faz sentido nenhum que vocês estão fazendo, vocês estão vivendo, e aí caluniavam eles. Isso era a situação, isso era o contexto em que esses irmãos aqui, para quem Pedro escreveu, estava inserido, né? E como eu falei, a motivação dele ter escrito essa carta, já que eles estavam passando dificuldade, né, sendo caluniados, ele vai falar lá no capítulo 5, no capítulo 4, no verso número 12, capítulo 5, verso 12, ele fala assim, com a ajuda de Silvano, a quem eu considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Então veja, eles estavam em dificuldade. O propósito de Pedro ter escrito era para trazer coragem para eles, para que eles não desanimassem, que é exatamente o que a gente está tratando aqui, ter coragem. Aí a gente vai ver no começo aqui da carta, né, como que ele trabalha esse encorajamento, né? Primeiro de tudo, né, ele faz esse encorajamento através da lembrança para os cristãos das bênçãos nas quais eles participavam. A primeira dessas está no verso 1. No capítulo 1, né, agora já entrando no texto que a gente leu. No capítulo 1, no verso 1, ele já fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Então, a primeira coisa que ele traz à memória dos irmãos para trazer coragem e ânimo para eles era: nós somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. E de fato, o quanto que saber que a gente é escolhido traz ânimo para o coração da gente, principalmente quando a gente leva em consideração aquilo que a gente é, né? Eu acho que a gente peca muitas vezes por não ter essa consciência, né? Eu tenho, principalmente nas experiências que eu tenho vivido nos últimos tempos, pensado muito nisso, né? O quanto que eu espero muito de mim, mas eu espero muito de mim esquecendo que eu não tenho como entregar aquilo que eu estou esperando. Mas eu tenho que confiar naquilo que Deus está me falando, que Ele me escolheu. A própria carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4, ele fala que é bendito o nosso Deus e Pai, segundo a sua grande misericórdia, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, uma bênção como essa, imagina nós, né? Não é muito difícil de imaginar, né? Numa circunstância como essa de pandemia, a gente saber que nós fomos escolhidos por Deus, né? O quanto que isso traz para a gente um senso de... Não deve trazer um senso de importância, no sentido de que a gente é muita coisa, mas no sentido de que Deus é gracioso, né? Porque logo em seguida ele, inclusive, vai emendar essa ideia aqui. No verso 2, ele vai continuar, né? Nós fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Cristo Jesus e a aspersão do seu sangue. Ou seja, nós fomos escolhidos, e depois que a gente é escolhido, a obra santificadora do Espírito, né, faz com que a gente nasça de novo, e depois desse novo nascimento, a gente obedece a Cristo, a gente é aspergido pelo sangue dele, quando a gente crê no nome dele, né? E aí ele vai falar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme, olha o que eu falei, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja, Deus fez tudo o que fez conforme a grande misericórdia dele, né? Então, quando a gente considera essa ideia de ser eleito
pela graça de Deus a gente tem que considerar isso, porque a gente foi eleito de acordo com a misericórdia de Deus, né? Não há em nós mérito algum, né? Não há em nós algo que pudesse atrair a Deus, né? E Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja, nós fomos regenerados, né? Como eu falei, a obra da conversão, eu acho que tem um exemplo muito claro dela no livro de Atos. Quando o apóstolo Paulo está pregando, e Lídia, né, uma vendedora de púrpura, ela ouve o evangelho, e aí o texto vai falar que o coração dela foi aberto. Então ali a gente vê claramente como é que funciona a conversão de uma pessoa, né? Ela ouve o evangelho, o Espírito Santo regenera ela, dá condição para ela aceitar aquilo que ela está ouvindo, e a partir do momento que ela aceita, aí sim ela é justificada diante de Deus, ela passa a se tornar herdeira dessa herança que jamais, essa herança viva, né? E ela, além disso, passa a habitar nela o Espírito Santo, né? Que a partir daquele momento, vai durante toda a vida dela, como disse aqui no começo da carta, agir através dessa obra santificadora, né? Que é a mudança da nossa velha natureza na natureza de Cristo, né? Por isso que a gente, mesmo depois de convertido, continua a pecar, porque ainda tem o princípio da carne em nós. Contudo, o princípio do Espírito, ele agora é maior, ele nos dá condição de dizer não ao pecado, e constantemente, né, através da leitura da palavra, através das circunstâncias da vida, Deus vai, por meio do Espírito Santo, tornando a gente cada vez mais parecido com Jesus, né? Esse é o processo de santificação. E é exatamente disso, da regeneração aqui que ele está tratando. Que ele nos regenerou para uma viva esperança. Essa palavra é engraçada na Escritura, né? Eu não sei com quem que eu estava comentando um tempo atrás, mas quando a gente usa a palavra esperança na Escritura, a gente tem que tirar um pouco ela do senso comum. Porque quando a gente fala de esperança, normalmente a gente está falando de expectativa de uma coisa melhor vir a acontecer, né? No mundo, normalmente é isso que a gente fala. Eu tenho esperança de que um dia o mundo vai melhorar, entende? Não é que ele vai melhorar, mas você tem a esperança, tem a expectativa, você espera que ele melhore. Contudo, quando a Escritura fala de esperança, ela está falando não de uma expectativa errada, de uma expectativa que é incerta, mas ela está falando de uma expectativa que é certa. Ela é uma expectativa, continua sendo uma expectativa, mas sem esse ar de incerteza. A esperança da qual a gente participa é uma esperança viva, é uma esperança que é certa. E ele vai continuar caminhando aqui nessa argumentação dele. E ele fala que essa esperança, ela, jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu acho que a gente saber que aquilo do que a gente participa está certo, não tem erro nenhum, não tem nada que traz mais segurança e coragem para a gente. Eu imagino esses irmãos, naquela circunstância e tal, e isso é muito ruim, né? Principalmente eu que estou no contexto de faculdade agora, até comentei com o pastor um dia que a gente fez uma reunião, tenho infelizmente experimentado um pouco disso, que a gente está nessas ideologias totalmente contrárias à Escritura, onde tudo é certo, nada é errado, tudo é relativo, todo mundo faz o que quer, não tem uma religião certa, todas as religiões são um pedaço da verdade, são meios para um caminho só. Então, assim, é muito difícil quando a gente vem e fala, não, eu acredito que Jesus Cristo é o caminho, eu acredito que a Escritura é inspirada por Deus e que ela é a verdade. Mas aí eles dizem, não, mas aí, peraí, você está sendo desrespeitoso com o irmãozinho da Ubanda, entende? Tudo para eles é assim, é desrespeito. Não, você está sendo desrespeitoso. Acaba que, se você quer viver do jeito que eles querem, você vive uma incoerência tremenda. Porque se para eles, né, eu até comentei isso com o pastor, se para eles ser respeitoso é a gente acreditar na nossa fé, mas ao mesmo tempo não achar que a nossa fé ela tem a verdade final, então, a partir desse momento, se um cristão ou qualquer outra religião, outra pessoa que segue alguma religião, acredita nisso, que a dela está certa, mas o outro também está, então, assim, a religião dela se tornou só um meio, uma mentira para fazer com que a vida seja tolerável. Porque se todo mundo está certo, ninguém está errado, entendeu? Então, assim, eu posso ser cristão hoje, amanhã eu vou na Ubanda, vou no terreiro, bato tambor. Então, não tem nada errado, entende? Então, assim, são todas verdades, né, que vão levar para o mesmo caminho. Então, assim, mas quando eu voltando aqui nessa ideia da esperança,
quando eu lido com isso, é óbvio que eu fico triste, né? Porque muitas vezes, graças a Deus, eu não tive nenhuma discussão, foram de forma mais acalorada, mas a gente fica triste, né? Por ver como que a mentalidade do homem que não conhece a Cristo, ele opera, né? A mente dele fica obscurecida. Mas quando eu penso nessa esperança, eu vejo que viver nesse mundo, embora seja difícil, como o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, as dificuldades que a gente enfrenta aqui, ela de forma nenhuma vai se comparar com a graça que vai ser revelada para nós. E que coisa maravilhosa a gente saber que a herança que a gente tem, ela não só é imperecível, mas ela está acima de qualquer felicidade que a gente possa experimentar aqui. Porque lá a gente não só vai ter um corpo transformado, mas vai estar na presença do próprio Deus, né? Ele também fala em 1 Coríntios capítulo 13, hoje eu conheço em parte, mas eu vou conhecer completamente aquele dia, né? Naquele dia. Então, ter consciência de que a nossa esperança é eterna, que ela vai durar para sempre, é um consolo indizível para o nosso coração, né? Principalmente nos momentos de dificuldade, como eu falei. Esses irmãos aqui, certamente ao ouvirem isso, se encorajaram muito por terem a certeza de que, embora estavam passando dificuldade, eles sabiam que aquilo ali um dia ia ter um fim. Porque um descrente, quando ele imagina uma pessoa que não crê no Senhor, eu fico conversando com os irmãos meus muitas vezes, quanto que é um privilégio a gente crer, porque a gente confia em Deus e sabe que tudo vai ter um fim determinado, sabe que Deus é dono da história. Agora eu fico imaginando como que uma pessoa que não tem esperança nenhuma, que acha que ela é senhora ou senhor do próprio destino, enfrenta essas coisas. Ela sempre está instável, uma hora ela está bem, uma hora ela não está, embora isso possa acontecer com o cristão, sem dúvida, mas isso não é a regra da vida dele. Ele pode sim, agir dessa forma em alguns momentos, ficar instável, mas a regra da vida dele vai ser confiança em Deus, o Espírito Santo habita nele. O próprio apóstolo Paulo, quando ele encoraja Timóteo, ele fala assim, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, assim, o medo que você está sentindo, esse medo irracional, esse medo que te domina, isso não vem de Deus. Isso não é parte do Espírito Santo. O Espírito Santo é força, é amor, é moderação, é saber consumir as coisas no tempo devido e da forma devida, né? Mas continuando, esse encorajamento que Pedro faz, ele continua, né? Que essa herança, ela não pode se macular, não pode se perder e não pode perecer. Ele fala, essa herança ela está guardada nos céus para vocês, que através da fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma coisa que ele usa para encorajar os irmãos é dar para eles a garantia de que, por meio da fé, a gente é guardado de todas as dificuldades e circunstâncias até que essa herança venha sobre nós. Então, nós não só vamos ter uma herança eterna que nunca vai se perder, vai durar para sempre, mas quem vai levar a gente até lá, quem vai levar a gente pela mão até lá, é o próprio Deus. Veja que coisa maravilhosa. Eles ouvindo aquilo ali, na circunstância que estavam, imagina quanto consolo aquilo não traria, né? Nessa circunstância de pandemia, trazendo agora para a nossa realidade. Quando a gente tem uma consciência disso, o mundo, muitas pessoas, né, principalmente à nossa volta, certamente muitas aqui conheceram gente que ficaram extremamente paranoicas com isso, e certamente nós também, pela magnitude do que foi, né, por ser tão grande, uma coisa assim a nível mundial, ficou um pouco assim em choque no início. Mas quando a gente traz à nossa memória essas coisas, né, elas confrontam esse medo que a gente sente, trazendo para a gente força, intrepidez, coragem para a gente caminhar, porque o cristão vai olhar para isso e vai falar, não, tudo bem, está tudo desabando, mas eu sei que, parafraseando Pedro aqui, né, pela fé eu sou guardado por Deus até chegar a minha salvação. Então, como ele vai falar em Romanos 8, né, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem anjos, nem demônios, nem nenhuma outra coisa que há na criação vai ser capaz de nos afastar do amor de Deus. Eu, quando caminhava na igreja católica, né, eu acho que quando Deus me converteu, né, ao Evangelho,
quando eu descobri essa doutrina, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei assim, não tem doutrina mais maravilhosa do que essa. Não existe uma doutrina mais maravilhosa que essa. Os nossos irmãos arminianos, né, que nos desculpem, mas ter certeza de que a gente não vai perder a salvação por causa de Deus é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, assim, indizível o quanto que isso traz consolo para a alma da gente. Porque por mais difícil que a situação esteja, principalmente quando você peca, quando você está num pecado que te ferrua a consciência, que você luta contra ele anos e anos, e a sua consciência tenta te fazer acreditar na sua carne que você não é crente, mas quando você lê coisas desse tipo, você sabe que se Deus é que me justificou, quem que vai me condenar? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Deus, aqueles que Deus predestinou, Ele também justificou. Aqueles que Deus predestinou, Ele chamou. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou. Aquele que Ele justificou, Ele glorificou. E aí, quando o apóstolo Paulo fala isso, né, ele mesmo faz uma pergunta retórica, né, ele, refletindo consigo mesmo, fala assim, diante disso tudo, o que eu vou falar? O que eu tenho para dizer? Se Deus é comigo, quem vai ser contra mim? Então, quando o apóstolo Pedro fala isso para aqueles irmãos e está falando aqui para a gente hoje, nos contextos que cada um aqui está vivendo, fora a pandemia, é exatamente essa paz, essa tranquilidade que tem que ter na alma da gente. Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Se a minha herança ela não perece, se é Deus quem vai me pegar pela mão e me levar até ela, que circunstância da vida vai me fazer um homem ou uma mulher cabisbaixa? Não há circunstância, porque eu sou guardado pelo poder de Deus. É Ele que fez todas as coisas, né, pela palavra poderosa dEle, por meio de Jesus Cristo. Então, o Salmo 115 fala que os deuses pagãos, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Mas Deus está sentado no trono dele. A palavra de Deus constantemente está afirmando a soberania de Deus. E ela tem que trazer paz para a gente. Essa doutrina, ela está pautada não só nessa ideia de que Deus é poderoso, mas principalmente na fidelidade de Deus. A gente saber que o caráter de Deus é um caráter que é constante, né? O apóstolo Paulo vai até falar que se a gente permanece infiel, Deus ele continua sendo fiel. Se a gente permanece infiel, Deus continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então Deus nunca vai agir de maneira alguma de forma que ele contradiga a si mesmo. Ele nunca vai pecar. O próprio Tiago vai falar que dele vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, direto do Pai das luzes, né, onde não há sombra de variação e nem de mudança. Então, Deus nunca vai contradizer seu caráter. Isso é um consolo muito grande para o coração da gente, né? O próprio hino vai falar que tu és fiel, Senhor. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, nunca faltaste. Tal como era, tu sempre serás. Todo dia a gente está mudando. A circunstância vem, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro. Às vezes a gente é como a onda do mar, né? O próprio Tiago fala, é lançada de um lado para o outro com o vento. Só que o Senhor não é assim. Ele é constante, ele é firme. E por isso que a gente sabe que, pelo poder dele, pela fidelidade dele, nós vamos permanecer até o final, até aquele dia, ainda que a gente esteja aqui no momento que o anticristo estiver, nos últimos tempos, e muita gente abandonar a fé, como a própria Escritura fala que vai acontecer, a gente vai permanecer. Mas não é porque a gente é bom, porque a gente é melhor, porque Deus, na sua graça, nos elegeu de acordo com o seu pré-conhecimento, de acordo com a sua graça mandou seu Filho, de acordo com a sua graça ele nos mantém, e como o próprio Jesus vai falar, que é da vontade do Pai que aqueles que ele me deu não se percam, mas que eu os ressuscite no último dia. Então, que essa doutrina penetre no coração da gente o mais profundo, em nome de Jesus, trazendo consolo para a gente, né? E continuando, ele fala que ele ainda, para trazer consolo para os irmãos, ele explica qual que era o significado das tribulações que eles enfrentavam, né? Porque eles também podiam vir a perguntar, né? Não, tudo bem, a gente sabe de tudo isso, a gente participa da esperança, Deus escolheu a gente, Deus vai manter a gente, mas mesmo assim está difícil e, nossa, a calúnia está demais e as dificuldades estão demais. Aí ele fala no verso 6, nisso vocês exultam, ainda que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O nisso aqui, né, é na esperança, na certeza de que Deus
ia manter eles. Aí ele continua. Assim acontece, ou seja, né, as tribulações acontecem, essa perseguição que você sofre, ela acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que vocês têm, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo quando o ouro é refinado pelo fogo, essa fé ela é genuína e ela resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então veja, mais uma forma de consolá-los é saber, mostrar para eles, olha, não se esqueçam que as tribulações que vocês estão enfrentando aqui tem como propósito atestar se vocês de fato são crentes. E não só isso, elas no dia em que Jesus Cristo viesse sobre a terra e falassem, vinde a mim benditos de meu Pai, todos vão ver a fé que você manifestou e o nome dele vai ser glorificado. Olha para você ver como é que isso é uma coisa poderosa, né? E o próprio apóstolo Paulo vai falar na carta aos Filipenses que quando a gente sofre por amor a Cristo, perseguição religiosa, ele fala assim, ó, para nós foi dado não só o privilégio de crer, mas também de sofrer por amor a Ele. Olha que coisa profunda, né? Só pela graça de Deus a gente aceita isso com mansidão. Que sofrer por amor a Cristo é um privilégio. E de fato, é um privilégio. Porque a gente sabe que todo sofrimento, no fim das contas, vai redundar em honra, louvor e glória ao nome dele, né? No dia em que ele se manifestar. E continuando aqui, ele fala no verso 8, né? Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aqui ele volta a dizer, né, que a alegria deles estava pautada na certeza de que eles seriam salvos. Eles exultavam, eles se alegravam, mesmo diante da dificuldade, mas eles entendiam que a salvação deles estava sendo manifestada a cada dia, eles estavam saindo do homem velho, se tornando o novo homem que é feito à imagem de Jesus Cristo, e que um dia Cristo voltaria e tornaria completa a obra que ele mesmo começou, né? Então, concluindo aqui, eu acho que ficou muito claro, né? O quanto que a gente tem que ser firme diante das tribulações e por que que a gente tem que ser corajoso. Porque onde está pautada a nossa coragem, né? A nossa coragem não está pautada em nós mesmos, né? A gente não enfrenta as circunstâncias olhando para nós mesmos, não, eu vou ir porque eu sou eu. Não, eu vou ir porque, poxa, vão rir de mim. Não, eu vou ir porque, não, como é que eu vou ficar lá na escola ou no trabalho se eu deixar meu orgulho ser ferido aqui nessa circunstância? Então, a nossa segurança, a nossa coragem para agir está sempre pautada em Deus. O texto que foi lido aqui em Josué, o texto que eu li aqui em 1 Crônicas, quando Davi encoraja Salomão, ele fala, não temas. Aí por que ele não deve temer? Porque o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço do templo do Senhor. Então veja, ele não fala assim, não, Salomão, não tenha medo, seja homem, seja forte, você vai conseguir, pensa positivo. Ele não fala isso, ele está pautado na pessoa de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando a gente se deparar com circunstância difícil, eu acho que os salmos que a gente mais lê normalmente estão nessa linha, né? De que Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso pastor, nada nos faltará, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte. Então a segurança que nós temos sempre está pautada em Deus, né? Então que nós saímos daqui com essa consciência, e com a consciência de que todas essas bênçãos espirituais que eu falei, a nossa eleição, a esperança que nos aguarda, e a certeza de que Deus, na sua graça, vai nos conduzir até essa esperança, traga coragem ao coração dos irmãos, a todo mundo que nos acompanha em casa, principalmente aqueles que estão enfrentando dificuldade. Porque embora a gente saiba que Deus confessa tudo isso por meio da palavra dele, é o Espírito Santo quem aplica isso ao nosso coração, né? Porque no fim das contas, se eu pedir um descrente para ler essa palavra aqui, ele vai falar a mesma coisa que eu falei agora com vocês. Porque isso aqui é uma interpretação de texto simples. Só que não vai fazer diferença nenhuma para ele. Ele vai falar assim, o seu Deus aí que está falando aí, está falando que a misericórdia dele te salvou. E assim, não vai chover nem molhar para ele, porque não faz diferença.
É o Espírito Santo que confessa essas verdades ao nosso coração. Então que, em nome de Jesus, né, principalmente aqueles que nos acompanham aqui ou pelas redes sociais, que não entregaram, né, a sua vida a Cristo, como diz ele mesmo, né, no capítulo 11 de Mateus, ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Então, que você que não entregou sua vida a Cristo possa ter essa consciência, possa entregar-se a Cristo, para que você viva essa vida com coragem, não uma coragem pautada em si mesmo, não uma coragem pautada naquilo que o mundo te dá, enfim, nos seus bens, no seu dinheiro, porque você é uma pessoa que tem influência, status ou contatos, mas porque você é uma pessoa que foi regenerada, eleita e faz parte da esperança incorruptível que está guardada nos céus para nós. Que em nome de Jesus o Senhor possa tocar no coração de cada um daqueles que não conhecem e não temem o seu nome, de acordo com a sua vontade. Trazê-los ao reino eterno, para que eles possam ter coragem, pautado naquele que de fato fornece coragem para a gente, que é o Deus, o nosso Pai, né, o Criador de todas as coisas. Oremos, irmãos. Pai, eu quero dar graças ao Senhor mais uma vez, pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa, reunidos como irmãos, ó Deus. Nós sabemos que isso não é um privilégio, ó Pai, que todos os irmãos mundo afora desfrutam, Senhor. Eu coloco nas mãos do Senhor esses irmãos que estão num ambiente missionário e perseguição, Pai. Que o Senhor encoraje eles, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles saibam da esperança que os aguarda, Senhor. Que eles saibam que foram eleitos, Senhor, não porque são melhores, mas porque o Senhor é misericordioso, ó Deus. O Senhor salva quem quer, Pai. O Senhor é o Deus de toda a terra. Confessa ao coração deles, Senhor, essas verdades. Que o Espírito Santo, Pai, que é um espírito de poder, não é um espírito, Senhor, de temor, de covardia, Deus. Esse espírito poderoso, Pai, venha sobre a vida de cada um deles, Senhor. Confessa ao coração deles essas verdades profundas, essas verdades espirituais maravilhosas que nós ganhamos por meio de Cristo, Senhor. A nossa justificação, a certeza de que o Senhor vai nos conduzir, ó Pai, até aquele dia. Que o Senhor confesse essas verdades ao coração deles, ó Deus, e que eles tenham, Senhor, consciência que o sofrimento pelo qual eles passam, Senhor, redundará em honra, glória e louvor ao nome de Cristo. E que o Senhor, ó Pai, o seu braço forte há de conduzi-los até aquele dia, Senhor, e há de chamá-los, Senhor, pelo nome. Há de mostrá-los, Senhor, que os seus nomes sempre estiveram no livro da vida, Senhor, pela sua graça maravilhosa. Eu oro pelos irmãos na igreja, Senhor. Oro por mim, ó Deus. Dá coragem aos nossos corações, ó Deus. Livra o nosso coração de toda ansiedade, ó Pai. De todos os medos, ó Deus, que esse tempo, Pai, infelizmente traz sobre nós, Senhor. Essa falsa prudência, ó Deus, que nós muitas vezes tentamos ter, ó Deus, querendo controlar tudo, achando que, Senhor, nós somos senhores do nosso próprio destino, Pai. Mas só o Senhor é Deus, ó meu Pai. Ser conosco, Senhor, dá segurança ao nosso coração, segurança que vem do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Consola a nossa alma, Deus. Tu que és o Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui nesse sentido, ó Deus, principalmente os que têm enfrentado dificuldades, ó Pai, que nós não temos nem como imaginar, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ser com eles, encoraja-os, fortalece-os, Senhor. Repreende, Senhor, conforme a necessidade de cada um, ó Deus. Que o Senhor traga o enchimento do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós, Senhor, para que não haja nenhum outro resultado, Senhor, que não seja o fruto do Espírito, Senhor. O amor, a mansidão, Senhor, o domínio próprio, a alegria, meu Deus, a paz, a longanimidade, Senhor, a capacidade de enfrentar com tranquilidade as dificuldades, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, ser conosco. Dá alegria ao nosso coração, ó Deus, porque nós sabemos que é uma ordem no Senhor, como diz o apóstolo Paulo, Senhor, na carta aos Filipenses: alegrai-vos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Senhor, não é uma ordem que nós queiramos cumprir mais do que essa, Deus, porque o Senhor sabe, Pai, que o nosso coração, Senhor, tudo o que Ele faz, ó Deus, é buscando alegria. Mas o problema, Pai, é que a nossa carne, Senhor, nos faz acreditar que essa alegria, muitas vezes, Senhor, não está na obediência ao Senhor, na busca da glória ao Seu nome. Que o Senhor possa mudar isso em nós a cada dia, Senhor, e fazer com que nós busquemos, Senhor, como diz o salmista, ó Pai, no primeiro salmo, nós busquemos, Senhor,
prazer na lei do Senhor, nela meditemos de dia e de noite, ó Deus, para que essa alegria seja abundante sobre nós, para que, Senhor, nós saibamos como agradar ao Senhor e, agradando ao Senhor em tudo, ó Deus, nós sejamos homens de fato que resplandecem a glória do Senhor nesse mundo, Pai. Homens para os quais o mundo pode olhar, ó Deus, e se encantar com o Evangelho, Senhor, pela graça do Senhor, meu Pai. E sem palavras, Senhor, muitos serem ganhados para o Teu reino, Deus. É o que eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.